Irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 20. Esse é o primeiro tema do mês, orando com salmos. Hoje de manhã falei sobre o Salmo 1, falei orando sobre a oração pelo sucesso. Desejo que todos nós sejamos bem-sucedidos. Para isso Ele deseja que nós sejamos aí pessoas influentes, que frutificam e que fazem escolhas diárias que não são fáceis, mas na presença dEle. Lembrando que ser bem-sucedido biblicamente é obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância, diferente daquilo que é colocado pelo mundo que nós vivemos. Hoje à noite eu quero falar sobre a oração pelos governantes, é um roteiro, de como nós devemos orar. E vou aqui pisar num terreno meio complicado, mas vou fazer uma afirmação que talvez vai te deixar em dúvida, mas eu espero que não, e vou provar biblicamente para que nós possamos nos conformar com aquilo que é a vontade de Deus. Vamos ler de forma responsiva, ainda que assentados, Salmo de número 20, Salmo de Davi, intitulado aí pela Sociedade Bíblica do Brasil como Oração a favor do Rei. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, ajuda-nos a cumprir a tua vontade, a andar nos teus caminhos, a experimentar da vida que vem do Senhor, e que a tua graça maravilhosa nos assista. Que teu Espírito abra a nossa mente e o nosso coração, e nos ajude, para que como povo do Senhor nós vivamos de acordo com o teu santo querer. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Se você se lembrar, quando o apóstolo Paulo, orientando o jovem pastor Timóteo, a quem ele deixou na igreja de Éfeso, uma igreja que recém-nascida, que veio ou que vivia numa cidade ainda pagã, que experimentaram uma grande ação do Evangelho de Deus, ele vai dar uma ordem para Timóteo acerca da oração, e que envolvia a oração dos governantes. E ele diz literalmente assim, lá na primeira epístola, no capítulo 2, os versos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Até onde sabemos, essa verdade não caiu por terra, e não importa a época, o tempo, o rei, o líder, o presidente, ou quem quer que nos governe, nós como povo de Deus somos orientados a orar insistentemente, como é dito pelo próprio apóstolo Paulo, com súplicas, com orações, com intercessões, com ações de graça, para que nós vivamos uma vida tranquila. Então, quando nós olhamos para o nosso país, e aí estou falando especificamente do nosso país, e nós vemos a situação que nós estamos, nós, povo de Deus, somos os maiores culpados. Ainda que eu queira colocar a culpa no presidente, no governador, no prefeito, no ministro, seja ele de Estado, seja ele do judiciário e daí por diante. Quando você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse fala que Deus coloca e tira os governantes, os reis, os imperadores, e ele manifesta a sua vontade em todo o tempo. E que na maioria das vezes, quando o povo de Deus teve um rei ruim, ou experimentou a punição de ser escravo de uma nação, foi por causa do seu próprio pecado. Mas à medida que esse povo, falando do povo de Deus,
reconhecia a graça de Deus, se arrependia dos seus pecados, começava a orar, Deus intervinha com o seu poder e sarava ou restaurava a história da sua nação. Então, quando nós olhamos para a situação do nosso país, lastimável, nós precisamos parar e pensar nisso. O quanto nós temos orado pelos nossos governantes. Estou falando orar mesmo, tá? Não é aquela oração, Deus abençoa os governantes do país. Essa é uma pergunta. Você já viu como é que está a vida econômica do nosso país? Está fácil? Você vai no supermercado, você sai de lá feliz? Já viu como anda a educação no nosso país? Você se gloria ou se alegra com isso? Já viu como anda a segurança no nosso país? Já viu o número de pessoas que morrem diariamente por coisas fúteis? O ex-companheiro da mulher, porque sempre morre a mulher, pelo menos a maioria das vezes. Não aceita o término de um relacionamento e queima ela com gasolina ou qualquer outro líquido inflamável. Fatia ela. E daí por diante. Às vezes na frente dos filhos. Às vezes mata os filhos juntos. Até parece que a gente está lendo o capítulo 4 de Gênesis, né? Que 2 irmãos se matavam. Brigas de trânsito, quando alguém dá uma fechada no outro e resolve na bala. A corrupção do nosso país, uma coisa vergonhosa. Os políticos que nós elegemos estão lá brigando por emendas que a gente nem sabe para onde vai. Bilhões e bilhões que vão para lá e para cá. E nós nem sabemos, às vezes nem temos a noção do que acontece de fato nos bastidores. E aí nós achamos que se colocarmos A ou B lá, resolverá o nosso problema. Aí os crentes perdem seu tempo defendendo direita, esquerda, centro. Olha a nossa economia, a situação. Eu lembro que lá na década de 80, quando eu me converti ainda criança, nós orávamos por uma moeda estável. Talvez ficou estável, mais ou menos estável, aí no ano de 2002 a 2004. Hoje os nossos missionários têm uma dificuldade muito grande. Se nós arrumássemos aqui nessa noite 60 mil reais e mandássemos para um missionário, por exemplo, lá na Espanha, reverendo Dirceu, não ia virar 10 mil euros. Agora, se de lá ele arrumar 10 mil euros e mandar aqui para nós, vira 60 mil reais e nós vamos ficar com um sorriso de canto a canto da boca. E aí, se você exagerou aí no final de ano nos seus gastos, agora deve estar desesperado por conta de um tanto de imposto, uma série de coisas que vem. Será que o nosso problema são os impostos? Será que o nosso problema é que nós até hoje não conseguimos, na nossa opinião, um bom economista, um bom presidente, um homem que fosse de fato um crente? Será que esse é realmente o nosso problema? Eu penso que não. Eu penso que o nosso problema como povo de Deus é que nós não cumprimos o mandamento de orar pelos nossos governantes. Por isso nós estamos no buraco que nós estamos. Porque não tem como o país estar no buraco e nós, como povo de Deus que vivemos no país, estar fora do buraco. A gente vai para o buraco junto. Se você se lembrar, o profeta Jeremias falou para o povo de Israel no cativeiro babilônico: não, aí vocês vão casar, vão dar em casamento, vão trabalhar, vão lutar pelo bem da Babilônia, porque vocês vão ficar aí 70 anos. Se você se lembrar, e nós falamos muito sobre isso no ano passado, quando foi José no Egito, ele lutou pelo bem de Faraó e o povo egípcio. Ele não falou, não, vai ter fome aqui, eu vou dar um jeito de sustentar só a minha família. Ele sustentou o mundo inteiro. Você vai se lembrar que Daniel, independente se foi Nabucodonosor, Belsazar, Dario, persa, ele lutou para que esses homens fossem abençoados no seu reino, e ele, Daniel, não encontrava-se uma falha nele, porque ele lutava pelo melhor. Em momento algum você vê Daniel falando assim, tá, não estou aguentando isso aqui não, eu vou orar para Nabucodonosor morrer. Pelo contrário, quando Nabucodonosor teve um sonho que indicaria uma punição, capítulo 4, e realmente ele foi punido por soberba e pastou por um bom tempo, literalmente pastou, Daniel falou que Deus
te livre, ó rei, e isso seja para os seus inimigos. Mas ele não ouviu Daniel e precisou ser humilhado pelo próprio Deus, até que reconhecesse quem era Deus e voltasse ao seu lugar. Aqui Davi está nos ensinando sobre isso. Davi é rei agora. Mas antes de ser rei, ele foi súdito. E se você se lembrar, ele nunca apunhalou Saul pelas costas. E ele está aqui no Salmo 20 nos ensinando como, numa orientação clara, nós devemos orar em favor do rei, ou, no nosso caso, dos nossos governantes. Aqui Davi estava numa teocracia, onde o rei representava a Deus governando o povo. Mas quando você lê a história de Israel, vai ver que aconteceu pouquíssimo isso, e quando há divisão em Roboão e Jeroboão, reino do norte, jamais se curvou a Deus, e o reino do sul, ora sim, ora não, tendo reis melhores e reis piores. Não é fácil, nunca foi fácil. Mas deve haver um desejo sincero no nosso coração de fazer aquilo que agrada o nosso Deus. Em Israel havia 3 ofícios que simbolizavam a presença de Deus. O ofício que eu já falei de rei, que reinava sobre o povo como o próprio Deus, de sacerdote, que representava o povo diante de Deus. Lembrarão, sumo sacerdote entra uma única vez diante do Senhor, ali no Santo dos Santos, com sangue, por ele mesmo e por os outros, para que os pecados fossem perdoados no dia da expiação. E profeta, que era aquele que falava em nome de Deus. Esses 3 ofícios se cumprem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o rei por excelência, ele é o sumo sacerdote por excelência, e ele é o profeta de Deus por excelência. Por isso que nele, tudo que nós precisamos saber está em Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas eu quero insistir aqui na minha tese e falar nessa noite então sobre a oração pelos governantes, e quero aqui fazer uma afirmação teológica a qual nós vamos caminhar nesse salmo, que é uma oração, é uma poesia, para que possamos aprender a orar pelos nossos governantes. Eu quero falar sobre os ensinamentos que são dados por Deus a fim de orarmos pelos governantes para que vivamos em paz. É um preceito bíblico: se você ora pelos seus governantes, você vive em paz. Ainda que Deus, em momentos específicos, permitiu perseguição e outras coisas mais. Mas é uma ordem que não é tirada das Escrituras e não foi uma ideia do apóstolo Paulo. Se você ler os Salmos, se ler o livro dos Reis, ou então quaisquer outros livros, você vai ver que há esse desejo sincero e o chamado para que o povo ore pelos seus governantes. Então vamos lá. O primeiro ensinamento dado por Deus a fim de orarmos pelos governantes, para que vivamos em paz, é que os governantes precisam temer a Deus. Isso é inegável. Os governantes precisam temer a Deus. Como já disse, antes da gente falar, então é por isso, está vendo, que nós estamos... Em Israel isso raramente aconteceu. Raramente aconteceu. Por culpa de Deus? Não, por culpa nossa, como seres humanos, da nossa desobediência, do desejo dos reis e das pessoas de copiar as nações vizinhas. Mas se você observar o verso 1 a 5, Davi vai elencar ou vai listar para nós algo que é imprescindível. Ele vai dizer assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. É o que mais qualquer governante, qualquer líder precisa. Qualquer líder, qualquer governante vive em tribulação todos os dias. Todos os dias ele tem uma responsabilidade muito grande sobre as suas mãos. Ele não tem como estar em todos os lugares, porque ele não é Deus. Ele não tem como saber se as pessoas estão fazendo correto, mas é a função dele. Por isso ele precisa do favor do Senhor. E Davi sabia disso muito bem, por isso ele fala: o Senhor te responda no dia da tribulação. Depois ele vai continuar no verso 2, o Senhor te envia socorro do seu santuário. Onde nós buscamos a solução para os nossos problemas? Em Deus. Felizmente o nosso país procura em muitas coisas, os nossos governantes procuram em muitas coisas, mas não procuram em Deus. Deus é a única solução para o nosso país. Quando se discute, eu já falei muito sobre isso, é que a igreja ao longo dos anos foi perdendo a sua influência, e depois que ela flertou, melhor
flertou não, depois que ela se prostituiu com o poder, aí nós perdemos a nossa voz profética mesmo. A igreja precisava ser chamada nesses momentos cruciais. A igreja precisava ser ouvida. Por exemplo, no Senado Federal vai ser discutido se pode ou não fumar o VAP, sabe, aquele cigarro eletrônico. É mais que provado que aquilo lá consome o pulmão da pessoa muito mais rápido que o outro cigarro que já consome também. Mas é capaz de passar, porque envolve muito dinheiro. Se as bets passaram, por que o VAP não vai passar? Agora, se nós como povo de Deus começarmos a orar, não passa absolutamente nada. Porque Deus, o Todo-Poderoso, inclina os corações. Transforma as vidas. Mas vejam, é o socorro que nós precisamos de Deus. Fala assim, o verso 3, o Senhor, ou lembre-se das suas ofertas de manjares. Os governantes do nosso país fazem oferta para tudo quanto é tipo de santo, de Deus que eles imaginam, e não ofertam a sua vida para o único e verdadeiro Deus que pode transformar essa nação. Numa clara desobediência a Ele. Numa clara recusa de que Ele, tão somente Ele, pode transformar a nossa nação. Davi ainda diz, o Senhor realiza os seus planos. O Senhor deve ser celebrado em meio às vitórias. Os planos do nosso país são sempre obscuros, escusos, onde ninguém sabe de fato aonde nós estamos sendo levados. Mas pelo andar da carruagem há muitos anos, nós não estamos sendo levados a um bom lugar. E ainda assim, muitas vezes nós que somos a igreja de Cristo, não dobramos os nossos joelhos para orar ao Senhor. Eu poderia gastar aqui a noite inteira lendo vários provérbios que dizem as consequências seríssimas de termos governantes ímpios governando as nossas vidas. Mas eu não teria tempo. Portanto, basta se lembrar a miséria que foi o reino do norte, depois de Jeroboão, por causa do seu pecado, a sua ideia diabólica que funcionou, de fazer 2 bezerros no caminho de Jerusalém, de forma que o povo não chegasse a Jerusalém e adorasse aqueles bezerros, de colocar outros sacerdotes que não os levitas, e foi uma tragédia. E fala lá em 720, quando Samaria cai, que ainda naquela época as pessoas não se apartaram do pecado de Jeroboão, filho de Nebate. E olha que o reino do norte experimentou a ação de grandes profetas. Vou dizer, na minha opinião, o maior deles, que foi Elias. Depois teve Eliseu. Não se arrependeram. Não abandonaram a prática do mal. Lembra o filho de Acabe lá, o Acasias? Caiu das grades lá, mandou lá nos filisteus, vai lá consultar Baal-zebub, Deus das moscas, se eu vou sair dessa doença ou não. Aí foi demais, né? Deus manda Elias no caminho para intervir naquela história. É assim que funciona. Até quando nós, como povo de Deus, não vamos curvar os nossos joelhos e orar, Deus converte os nossos governantes? Me parece que nós tomamos tanta birra, eu posso estar errado aqui, hein? Você pode me ajudar. Mas me parece que nós tomamos tanta birra dos nossos governantes que se eles se converterem, nós vamos duvidar. Vamos falar, não converteu não, aí tem coisa. E se ele se tornasse membro da nossa igreja, nós teríamos vergonha de falar. Ou você teria coragem de falar, o presidente Lula é membro da primeira igreja presbiteriana de Bauru. Duvido. O governador Tarcísio é membro lá da nossa igreja lá em Bauru. Você teria coragem mesmo? Ou a prefeita da nossa cidade? Parece que a birra que nós tomamos é tão grande que nós estamos, como nós lemos aí no início, Hebreus capítulo 3, nós estamos tomados por esse coração de incredulidade que está nos afastando do Deus vivo. Parece que Deus, então, tem poder de salvar quem Ele quiser, menos os governantes. Governantes, esses aí não tem jeito. E nós deixamos ou abandonamos as orações. Mas vejam, Davi está falando, e lembrem-se, meus irmãos, não é possível.
O povo de Israel deveria ser um povo dedicado a orar pela vida do rei. E eles oravam pela vida de Davi. Davi foi o rei mais bem sucedido, era um homem que temia a Deus. É um homem que falhou também. Certamente as pessoas oravam por ele. Buscavam a Deus por ele para que ele fosse tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nabucodonosor devia ser um dos piores reis, mas os cativos que estavam na Babilônia oravam por ele. E aqueles que foram chamados para servir como escravos, como Daniel e seus amigos, o ajudaram. Eu gosto muito lá do capítulo 10 de Daniel, que fala que Daniel se levantou para fortalecer Dario, quando ele assume ali no capítulo 6. Pensou? A primeira igreja presbiteriana de Bauru se levanta para fortalecer o presidente Lula. A gente vai embora, né? Fala, não. Fortalecer em oração, falar, Deus, muda o coração dele. Transforma a vida dele. Olha onde a nossa nação está, meus irmãos e irmãs. Olha a situação que nós estamos. Nós achamos que quem manda é o STF, outra hora a gente acha que quem manda é o Senado, outra hora a gente acha que quem manda é a Câmara. Na verdade, a nossa cabeça está mais em 2026, quem será o nosso novo presidente ou não. Então, percebam, nós praticamente temos colocado Deus de lado, mas Ele tem que ser o centro disso. Ele tem que ser o centro da história. Ele tem que ser aquele que converte os corações e que muda os corações, que inclina os corações para onde Ele quiser. Não há um presidente, não há um ministro, não há um deputado, um governador, um prefeito tão duro que Deus não possa converter. Só que o que Deus exige de nós é que nós devemos orar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos orar. Segundo ensinamento dado por Deus, a fim de orarmos pelos governantes, para que vivamos em paz. Está aí no verso número 6. Os governantes são escolhidos por Deus. Aqui tem um certo desgosto da nossa parte, mas nós não estamos no controle. Nós não somos soberanos. Quem é soberano é Deus. Ele coloca quem Ele quiser e Ele tira quem Ele quiser. Ele não me consulta, Ele não me chama assim e fala, Marcelo, o que você acha? E coloca fulano ou não? Deus não faz consulta com o seu povo. E aí, gente, quem que vocês querem? Ele não faz esse tipo de coisa. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele atua. E se Ele fez é porque tem uma razão, ainda que nós não entendamos. Então diz assim o verso 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Aqui Davi está falando aquilo que era uma verdade. Por exemplo, Saul foi escolhido por Deus. Tanto que Davi se referia a ele, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Os reis que governaram Israel e Judá, ainda que não eram homens de caráter, que nós falamos, não dá, foram homens que Deus de alguma maneira permitiu estar lá. Quando Nero arrasou com os cristãos, nos humilhou, colocando cerca de 2.000 de nós que serviam a Deus como luzes para acender Roma, colocava no poste ali em Roma, passava picha, ateava fogo. Ele só estava lá porque Deus o colocou. Nabucodonosor, e a Bíblia fala disso, que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Só venceu Israel, ou melhor dizendo, só venceu Judá, porque Israel já havia caído com os assírios, porque Israel endureceu seu coração. Basta ler o profeta Jeremias, o rei Zedequias, duro de coração, não quis se arrepender. E ainda tentou fugir com um pequeno exército lá, mas o rei da Babilônia o pegou, vazou seus olhos, o humilhou, matou seus filhos e o levou cativo. Numa caminhada de mais de 800 quilômetros a pé. Os escravos, né? O rei ia a cavalo, mula, qualquer outra coisa. Então nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. E o seu controle soberano não escapa a essas coisas. Romanos capítulo 13, verso número 1 diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aqui é o nosso problema. Porque ao invés de ficar questionando quem são as autoridades,
nós deveríamos novamente reconhecer que nós precisamos de uma intervenção de Deus na vida dessas autoridades. Nós deveríamos orar a favor dos governantes. É a mesma coisa na igreja, tá? Sai da esfera civil, se você quiser vir para a religiosa, é a mesma coisa. Talvez você não tenha o pastor que você queria, talvez você não tenha os presbíteros, os diáconos, os líderes de departamento. O que você deve fazer? Brigar, dividir a igreja? Não, você tem que orar. Você pode orar para Deus fazer os seus líderes melhores, pode orar até para mudar, mas nem sempre Deus muda. Deus quer que a gente junto aprenda a mudar, a transformar, a sermos melhores do que nós somos hoje. Agora, isso dá trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Ingenuamente, alguns ainda acham que quem manda no Brasil é o presidente Lula, outros acham que são o pessoal da Câmara, ou então lá do Senado, ou então quem manda agora é o STF. Não, meus irmãos, quem manda no Brasil é Deus. Se você está achando que tem alguém que não é Deus que manda no Brasil, você está muito enganado. A Bíblia em lugar nenhum fala que Deus passa o governo dele para quem quer que seja. A Bíblia diz que Deus governa sobre tudo, absolutamente tudo. E Ele não deixa ninguém governar sobre nada. Quando Ele permite que alguém esteja numa posição de liderança, está com a permissão dele, mas diz a Bíblia que Deus vai cobrar do jeito que Ele fez. Por exemplo, eu sou líder aqui na igreja, sou pastor. Eu não tenho cabelo mais, senão eu arrepiaria. No último dia, eu vou ser cobrado. E aí, Marcelo, como é que você passa? Ai, Deus, lá era difícil. Não tem isso. Eu vou ser cobrado. Do que eu fiz, como eu fiz, do que eu falei. Tiago não avisou? Não queiram muitos de vós ser mestres. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós temos que entender essas coisas. É Deus que está no controle de tudo. Agora, qual que é o nosso problema? É que nós perdemos a capacidade de crer que Deus tem o poder de mudar a nossa nação. Gente, Deus mudou Nínive. Você já leu a história de Nínive? Se você lê uma história secular de Nínive, arrepia seu cabelo também. Eita povo ruim. Jonas fez mal feito o trabalho e Deus converteu todo aquele povo. Todo aquele povo. Não tinha um lugar mais imoral do que o Império Romano do primeiro século. Mas o segundo em diante, e no primeiro a igreja já tinha avançado cerca de 1/3, quase todo o Império Romano havia se curvado ao Evangelho. Não há um lugar tão tenebroso que Deus não possa entrar e transformar. Não há um país que esteja num buraco tão profundo que Deus não possa tirar de lá. Agora, o que está acontecendo então? Está acontecendo que a igreja perdeu a fé no Deus Todo-Poderoso, a ponto de curvar os seus joelhos e falar, então eu vou fazer a minha parte. Eu vou orar todos os dias para que Deus transforme os governantes do meu país. Porque essa é a vontade dele. Para que eu viva uma vida tranquila. É igual eu já falei para vocês, o pessoal fica preocupado, proibiu de ler a Bíblia aqui na Câmara Municipal de Bauru. Gente, fala de cor. Você percebe? Que a gente fica preocupado com coisas pequenas, dobra o seu joelho e ora, para que os corações sejam convertidos. Aí daqui a pouco, quer seja lido ou não, todos nós vamos falar de cor, de salteado, a Bíblia em todos os lugares. Talvez a gente só ficou nervoso porque proibiram, senão nem nós teríamos a ideia de ir lá e ler a Bíblia. Tantos lugares que nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, nós não lemos. Nós estamos esperando o quê? Proibir para ir? A gente fala, agora eu quero ler, porque agora é proibido. Entendeu? Nós temos que ser mais proativos. Nós temos que avançar naquilo que Deus deseja de nós. E aí vem o terceiro e último ensinamento dado por Deus, a fim de orarmos pelos governantes para que vivamos em paz. Os governantes vencem com a ajuda de Deus. Esse é o ponto, na minha opinião, fundamental que nós precisamos pensar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando
Responde-nos quando clamarmos. Davi foi um homem que venceu porque ele sempre orou. Você pode ler todos os textos, seja de Samuel, de Crônicas. Davi, antes de ir para uma batalha, ele fazia o quê? Ele orava. Deus, vou pela frente ou vou por trás? Não, você vai pelo lado das amoreiras. Ah, mas lá é meio esquisito. Não tem isso, ele ia. E ele foi vitorioso. Subjugou todos os reinos vizinhos pelo seu poder. Porque ele era bom? Porque ele tinha capacidade de matar gigante? Não tinha. Quem matou Golias? Davi ou Deus? Deus. Davi foi só um instrumento. Porque quando eu começo a confundir as coisas, eu começo a colocar um instrumento no lugar do Criador. E aí confunde tudo. Talvez a gente tenha até um medo, porque vai que o país melhora, aí o crédito vai para o presidente. Vai que a cidade melhora, o crédito vai para a prefeita. Vai que, entendeu? Vai que o estado melhora, aí o crédito vai para o governador. Não é dele. Nós, como povo de Deus, sabe, ainda que as pessoas possam acreditar a ele, nós sabemos que não é dele. Nós sabemos que Davi fez o que fez e foi o maior rei de Israel porque Deus o usou, não é porque ele era melhor do que ninguém. E nós aqui estamos aqui porque Deus está nos usando também, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Até agora nós temos nos esquecido que Deus é o grande vitorioso. Deus é aquele que concede vitória. Se você está sendo vitorioso na sua família, no seu trabalho, é graças a Deus e não a você. É a mesma coisa, se nós aqui estamos lutando e vencendo o pecado, é graças à bondade de Deus, não a nós. O problema é que nós começamos a confundir isso, e a gente começa a beber isso que a televisão fica falando para nós, e a televisão polarizou-nos por conta disso, e aí nós ficamos defendendo homens e mulheres, ao invés de lembrar assim, as vitórias que nós temos nesse país é graças à ação do nosso Deus. E as derrotas são graças à nossa desobediência de não nos curvar à grandeza e à majestade dele, de não seguir a sua orientação. Deve ter muita gente ganhando muito dinheiro com o dólar nesse valor, mas a maioria das pessoas estão em necessidades profundas. Quando os políticos legislam errado, nós é que colhemos os frutos. Nós é que experimentamos os problemas. Pastor, você está sugerindo o quê? Que nós oremos. Mas há uma segunda ação. Depois de orar, você pode mandar um e-mail lá para o político, né, para o deputado, senador em quem você votou, e perguntar, ô fulano, para onde vai as emendas que você manda? Eu não tenho visto, está vindo aqui para a cidade, tal, tal. Nós somos os fiscais. O nosso modelo aí de regime de governo, quem tem o poder é o povo de eleger. Por isso mesmo fala assim, em curral eleitoral, tal, porque você consegue um grupo X de pessoas ali que vão dar a vida por você, você deve dar alguma coisa para elas, e você sempre mantém a sua posição política lá. E aí diz assim, não, quando tem alguma coisa eu preciso voltar à minha base eleitoral. Enquanto que um político claramente é eleito para governar para todo o povo e não apenas para uma base, para um curral ou o nome que queira dar para essas coisas. Qual é o nosso dilema então? O nosso dilema é voltar a acreditar no poder de Deus. Parar com discussões bobas, com pensamentos fúteis e passar a dobrar o nosso joelho diariamente e orar pelos nossos governantes. Como a Bíblia diz, de uma maneira intencional, com oração, com súplica, com ações de graças, pedindo por conversão em primeiro lugar, pedindo por mudanças de atitude. Nós precisamos orar pela situação econômica do nosso país. Volto a repetir, boa parte dos nossos missionários estão na Europa, estão em outras localidades, que não é a cotação do dinheiro não é pelo real, é pelo dólar, é pelo euro. Fica mais difícil da igreja mandar. Sem uma moeda estável, é mais difícil que nós tenhamos condições de enviar missionários por todo o mundo. Percebe? Não é só um problema nosso aqui de não conseguir comprar isso ou aquilo. Há implicações mais sérias ainda.
mas nós precisamos reconhecer que os governantes vencem com a ajuda de Deus. E aí nós não precisamos ficar preocupados se ele vai levar as honras e as glórias, porque nós sabemos que a honra e a glória pertencem ao nosso Deus, que muda os corações e que faz homens e mulheres vitoriosos. Eu quero concluir afirmando que precisamos orar pelos nossos governantes urgentemente. E os ensinamentos dados por Deus a fim de orarmos por eles, para que vivamos em paz, são esses. Primeiro, os governantes precisam temer a Deus, então ore para que eles temam a Deus. Para que eles temam a Deus, para que eles saibam que cada decisão deles envolve a vida de muitas pessoas. Nós vamos nos lembrar que os governantes são escolhidos por Deus, não é quem eu quero, não é quem eu gosto, é quem Deus quer. Por isso eu peço sempre a orientação dele. E às vezes quando eu tenho um governante ruim, é porque Deus quer nos corrigir e nos lembrar que nós estamos longe dele. E nem assim nós temos nos lembrado muitas vezes. Em terceiro, os governantes vencem com a ajuda de Deus. Não importa se eles vão receber as honras e as glórias humanas, mas nós, povo de Deus, sabemos que quem concedeu a vitória foi o nosso Deus. Portanto, meus irmãos e minhas queridas irmãs, penso eu que nós queremos um país que creia, que tema, que viva e que sirva ao nosso Deus de todo o coração. Portanto, nós precisamos orar pelos nossos governantes. É o que Davi nos ensina nesse salmo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em outros textos. É o que a palavra de Deus nos conclama em todo o tempo para que nós possamos orar. Nosso país precisa de uma intervenção que só pode vir do nosso Deus. E nós que somos o povo de Deus sabemos disso. Então que nós sejamos os primeiros a curvar o nosso joelho e orar e suplicar o favor do nosso Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, porque não são coisas fáceis. E o nosso coração só vai se inclinar pelo toque maravilhoso dele. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar. Encerrar o nosso culto nessa noite. Senhor Deus, há muito nós temos visto a situação do nosso país. Entra presidente, sai presidente, e a situação não muda. Seja na área da educação, da saúde, da economia, da administração, da segurança. Temos vivido dias difíceis no nosso país. Às vezes temos colocado a nossa esperança em homens e mulheres que são falhos e não têm o poder de mudar a situação. Mas nós nessa noite queremos nos arrepender e colocar a nossa esperança no Senhor, que é o único que tem o poder de mudar a nossa nação, de quebrantar os corações, de tocar nos governantes e fazê-los homens e mulheres que temam ao Senhor. O Senhor tem misericórdia do nosso presidente, junto com ele de cada homem e mulher investido de autoridade. Que o Senhor mude a situação da nossa nação e nos levante como povo do Senhor para que sejamos os primeiros a orar, a interceder, a clamar, a suplicar pelo teu favor. Muda a nossa situação para que possamos servir ao Senhor em paz nesse país. Livra-nos do mal, livra-nos do pecado, livra-nos do declínio moral e faz-nos homens e mulheres justos que fazem a diferença em quaisquer setores da sociedade. Que sejamos os primeiros a nos levantar para fortalecer os nossos governantes, em oração, em dedicação, para que não o nome deles, mas sim o nome do Senhor, seja exaltado em toda a terra. Ajuda-nos, Pai, que nessa semana nós sejamos vitoriosos em meio às nossas lutas, que nós vejamos a boa mão do Senhor, e que nas horas mais difíceis nós nos lembremos de olhar para os céus e suplicar o teu favor. Abençoa as nossas vidas. Há irmãos aqui que estão enfermos, há irmãos que estão enlutados, há irmãos que estão desempregados, há irmãos e irmãs que talvez estejam desanimados, talvez em pecado, e nós precisamos do teu favor. Eu sou o primeiro que precisa, depois a minha família e cada família que aqui está. Visita-nos com o teu poder. Tem misericórdia de nós, Pai. Faz de nós um povo que busca o Senhor incessantemente através da oração. É o que pedimos e agradecemos. E fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém.